Por que você ainda confere a fechadura se sabe que já está trancada? Por que engole o não e diz sim contra a própria vontade? Por que segura o choro mesmo quando dói demais? Isso é quem você é, ou só um padrão que ficou da infância? Este é um podcast científico e entretenimento da estação orbital Smeg City. Somos observadores polvos estudando a vida humana. Às vezes, ouvimos histórias de dúvidas, erros e chances perdidas e comentamos para ajudar você a se ver de fora. Tudo aqui é a nossa visão alienígena, não um julgamento. Se você se reconhecer, encare como um convite para refletir e mudar. Hoje vamos falar sobre o que fica nos filhos dos pais, mesmo quando eles já não estão por perto. Não é sobre amor, nem sobre mágoas. É sobre frases que a gente ouviu, Sobre reações que a gente viu. sobre formas de sobreviver que nos ensinaram na infância. E que hoje chamamos de nosso jeito. Ansiedade na madrugada, Dificuldade de dizer não. proibição de chorar. E aquele susto ao reconhecer um tom estranho na própria voz. Vamos mostrar 4 histórias. Entender onde termina o eu e começa o padrão da família. Hoje observamos 4 padrões de comportamento que se repetem. Em todos os casos, a origem está nas primeiras experiências em família. As pessoas chamam isso de caráter, mas na maioria das vezes é adaptação às condições da infância. Não estamos julgando, estamos apenas mostrando o mecanismo. Eu não me considero uma pessoa ansiosa. Tenho um trabalho estável, uma vida normal, não sou do tipo que entra em pânico. Eu até evito ler notícias antes de dormir, para não sobrecarregar a cabeça com preocupações desnecessárias. De fora, pareço calmo, racional, mas quase toda noite eu acordo sem motivo. Não é por barulho, não é por um sonho, não é por pesadelo. Eu simplesmente abro os olhos e já sinto um aperto no peito, como se algo estivesse para acontecer. Fico deitado por um segundo, escuto o silêncio, depois me levanto, vou até a porta e confiro a fechadura. Giro a maçaneta uma vez, depois outra. Às vezes percebo que já conferi, mas mesmo assim volto e faço de novo. Depois vou até a janela, afasto um pouco a cortina e olho para o pátio. Está tudo vazio. Os carros estão no lugar, os postes iluminam normalmente, nada acontece. Só então volto para a cama, embora o sono já tenha ido embora. O corpo ainda fica tenso por um tempo, como se eu tivesse evitado alguma coisa. Quando eu era criança, meu pai conferia as fechaduras toda noite. Lembro do clique curto de metal. Ele fazia isso em silêncio, concentrado. Às vezes voltava minutos depois e conferia outra vez. Era quase um ritual obrigatório. Minha mãe dizia com frequência: tem que estar preparado para o pior. A qualquer momento, tudo pode mudar. Ela falava isso com calma, sem drama, como um fato óbvio. A gente não viveu tragédias, nunca fomos roubados, não morávamos em um bairro perigoso, mas em casa sempre existia essa sensação de que o mundo não era confiável, que a tranquilidade era temporária, que não dava para relaxar. Eu ficava no meu quarto ouvindo as conversas deles na cozinha, sobre dinheiro, instabilidade, sobre como os tempos estão difíceis. Eu não entendi os detalhes, mas entendi o principal. É preciso estar alerta. Hoje eu tenho 35 anos, tenho um bom salário, uma porta segura, interfone, câmeras no pátio. Objetivamente está tudo tranquilo, mas toda noite meu corpo ainda confere. E de manhã eu acordo cansado, como se tivesse passado a noite inteira de guarda, mesmo que nada tenha acontecido. Os pais demonstravam vigilância constante. A criança absorveu esse padrão como se fosse a forma normal de se proteger. Conferir as fechaduras virou um símbolo de controle sobre o caos. Hoje não existe ameaça real, mas o algoritmo já está instalado. Não é ansiedade de nascença, é uma reação aprendida. Enquanto a origem não for percebida, o comportamento vai se repetir. Eu quase nunca discuto. Pra mim é realmente mais fácil concordar do que explicar porque eu não quero. Mesmo quando por dentro tudo resiste, eu sorrio e digo, tá bom. No trabalho, eu pego tarefas a mais porque fico sem jeito de recusar. Nos relacionamentos, eu me adapto pra não criar tensão. Pros amigos, eu quase sempre digo sim, mesmo quando estou cansada e só queria ficar em casa.
Eu sinto que assim é mais fácil viver, sem conflitos, sem conversas difíceis, sem o risco de magoar alguém. Eu me acostumei a pensar que sou apenas uma pessoa calma, que evita conflito. Quando eu era criança, minha mãe vivia cansada. Ela voltava do trabalho tarde, irritada, e a casa ficava em silêncio. Se eu começava a discordar ou insistir no que eu queria, ela dizia: "Eu já tô sobrecarregada, não complica." Às vezes ela nem levantava a voz, simplesmente ficava em silêncio distante. Esse frio era pior que um grito. Eu lembro de tentar buscar o olhar dela para entender se estava tudo bem. Eu aprendi rápido. Se eu fosse conveniente, a casa ficava em paz. Se eu não discutisse, a tensão sumia. Se eu concordasse, eu era amada. Eu aprendi a adivinhar o humor dela pelos passos no corredor, pelo jeito que a porta fechava, pelo som da bolsa sendo colocada na mesa. Eu tentava não dar mais problemas, ser a boa filha, não decepcionar. E isso funcionava. Eu era elogiada, eu virava exemplo. Eu sentia que estava fazendo tudo certo. Hoje eu tenho 30 anos. Sou casada com um homem que eu não escolhi com o coração. Simplesmente parecia lógico, certo, seguro. Ele é um bom homem. Comigo está tudo normal. Mas às vezes, quando me perguntam o que eu quero, para onde viajar, o que escolher, como passar o fim de semana, eu travo. Eu fico perdida diante de perguntas simples, porque passei tempo demais treinando sentir as expectativas dos outros em vez dos meus próprios desejos. E às vezes eu tenho a sensação de que sei ser conveniente muito melhor do que sei ser eu mesma. Na família, o amor dependia do comportamento da criança. O frio emocional era usado como forma de correção. A menina escolheu a estratégia de reduzir o conflito. Essa estratégia se fixou como um modo universal de sobrevivência. Na vida adulta, isso leva à perda dos próprios desejos. Não é delicadeza, é medo de rejeição. Eu não lembro a última vez que chorei. Até quando meu avô morreu, eu fiquei em pé, ao lado do caixão, tranquilo, recebendo condolências, assentindo, agradecendo. Por dentro estava pesado, apertava no peito, mas as lágrimas não vinham. Eu olhava para os outros, alguns enxugando os olhos, outros chorando sem esconder, e me sentia estranhamente controlado, como se algo dentro de mim tivesse sido desligado automaticamente. Na infância, meu pai dizia muito: "Homem não reclama, aguenta." Ele falava isso com calma, sem agressividade, como uma regra de vida. Quando eu caía e ralava o joelho, ele olhava sério e dizia que aquilo não era nada, que dor de verdade era outra coisa. Eu lembro das lágrimas já nos olhos, mas eu puxava o ar e engolia de volta. Eu aprendi a apertar os dentes, me endireitar, fingir que estava tudo bem. Chorar era vergonhoso. Fraqueza precisava ser escondida. Na adolescência, quando a primeira namorada terminou comigo, eu não chorei. Eu fiquei frio. Eu disse aos amigos que não me importava. Comecei a fazer piada, a agir como se nada tivesse acontecido. Por dentro estava queimando, mas eu já sabia que não podia mostrar. Eu aprendi a transformar dor em silêncio. Hoje minha esposa diz que eu sou fechado, que é impossível falar de sentimentos comigo, que eu guardo tudo. Eu fico irritado, porque por dentro eu realmente sinto tudo: mágoa, medo, carinho, ansiedade. Mas toda vez que um nó sobe na garganta, eu automaticamente reprimo. Isso acontece mais rápido do que eu consigo pensar, como se existisse um botão interno de pare que dispara sozinho, e eu volto a ficar calmo por fora, mesmo que por dentro já não esteja nada calmo. O pai proibiu diretamente a expressão das emoções. As lágrimas foram associadas à vergonha. A criança suprimiu a reação para receber aprovação. A repressão se fixou como um mecanismo automático. Na vida adulta, isso bloqueia a intimidade. Ele não é insensível, ele é adaptado. Eu sempre dizia que não iria educar meus filhos do jeito que me educaram. Eu tinha certeza de que consciência resolvia tudo, que bastava prometer para si mesma e você já se tornava uma mãe diferente. Minha mãe perdia o controle com frequência. Não era todo dia, nem por qualquer coisa, mas era de repente. As palavras dela eram precisas e doloridas.
Ela dizia uma frase, e por semanas o que ficava ecoando na minha cabeça era o tom dela. Eu lembro que depois dessas explosões, a casa ficava em silêncio, e esse silêncio pesava mais do que o próprio grito. Ontem meu filho derramou suco na cozinha, uma distração normal de criança. Esbarrou no copo com o cotovelo, uma poça pegajosa na mesa, manchas no chão. Eu estava cansada, irritada, o dia tinha sido pesado. E eu disse: quantas vezes eu tenho que falar para você prestar atenção? Mais alto do que eu queria, mais duro do que eu pretendia. Na mesma hora, eu ouvi a entonação dela, não a minha. Foi quase físico, como se alguém tivesse apertado o play de uma gravação antiga. Naquelas palavras não estava só a minha voz, mas o cansaço dela, a irritação dela, a impaciência dela. Eu vi o rosto do meu filho. Ele ficou parado, abaixou os olhos. E de repente, eu vi o meu próprio rosto na infância, parado do mesmo jeito. Eu me calei, sentei ao lado dele. Meu coração batia rápido e por dentro eu sentia que tinha acabado de cruzar uma linha que prometia a mim mesma nunca cruzar. Eu entendi que o automatismo é mais forte do que a intenção, que sob pressão do cansaço eu não escolho, eu reproduzo. Eu não queria repetir, mas repeti. E agora eu entendo que só decidir ser uma mãe diferente não é suficiente. É preciso mudar a reação automática. E isso é muito mais difícil do que apenas fazer uma promessa. Em situação de estresse, o padrão infantil é ativado. A entonação é copiada de forma inconsciente. Intenção não é o mesmo que reprogramação. A diferença é que ela percebeu o momento. A consciência cria uma pausa entre o impulso e a ação. A pausa repetida enfraquece, aos poucos, o padrão antigo. Nas 4 histórias, cada pessoa tinha certeza de que aquilo era apenas o seu caráter, mas cada um desses padrões surgiu antes mesmo de a personalidade se formar. A criança se adapta ao clima dentro de casa e o adulto depois vive pelas mesmas regras, sem checar se ainda fazem sentido. Ansiedade, conveniência, contenção, dureza eram formas de sobreviver. Naquela época, funcionaram, mas hoje podem atrapalhar. Os pais podem não estar mais por perto, mas as frases deles continuam ecoando por dentro. A questão não é se existe uma marca, a questão é se você a reconhece, porque só o que é reconhecido pode ser mudado. Tudo o que não é percebido continua se repetindo.